Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 3, na página 15. Vamos estudar agora o ponto 5, sacerdote Caio. O comentário diz, bom, estamos próximo do ano 200 da era cristã, né? Eusébio relata também as palavras de um sacerdote chamado Caio, que viveu próximo do ano 200 da era cristã. Este tratava o local do cemitério onde os cristãos eram sepultados como um troféu. Veja o que nos diz Eusébio de Cesareia. Também confirma um varão eclesiástico chamado Caio, que viveu quando Zeferino, de 199 a 217, era bispo de Roma, disputando por escrito com Próclo, líder da seita catafriga. Seita catafriga, lembra qual era? Era a Igreja Nova Profecia, né? A Igreja Pentecostal. Diz sobre os lugares onde estão depositados os sagrados despojos dos mencionados apóstolos o seguinte: eu, por outro lado, posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano ou ao caminho de Hóstia, encontrarás os troféus dos que fundaram esta igreja. Bom, vamos falar aqui sobre o que é Vaticano e o que ele está querendo dizer com esses que fundaram a igreja como um troféu. Eu coloquei abaixo para vocês uma imagem que foi os arqueólogos encontraram, que seria um troféu que teria sido colocado no túmulo de Pedro pelos sacerdotes. Tá bom? Então os arqueólogos encontraram esse altar, esse troféu que vocês estão vendo aí. Tá bom? Pois bem, essa história é interessante. Primeiro, para vocês entenderem, Vaticano, nós estamos no ano 200, tá bom? E a Igreja Católica ainda não surgiu e o Vaticano já existia. Sim, irmãos, a Igreja Católica, ela não foi ela que deu origem ao Vaticano, não. Na verdade, ela seguiu o culto a essa divindade chamada Vaticanos. Havia uma divindade em Roma que eles diziam ser a responsável pelo vaticínio das crianças, ser responsável pela capacidade da criança falar. E como falar, vaticinar, né? Então essa divindade era chamada Vaticanos. E a coisa é tão estranha, a coisa é tão sinistra, irmãos, porque o que Nero fez? Nero, nós sabemos que aquele indivíduo era possuído pelo demônio. A história relata que ele, para chegar imperador, participou lá de vários cultos pagãos, né? Vários sacrifícios. Então ele era uma pessoa endemoniada, né? Então, o que Nero fez? Ele matava muitos cristãos, queimado nas arenas, tudo. Ele pegou essa montanha, tinha uma montanha que ela era dedicada a essa divindade. E qual era o nome dessa montanha? Era chamada de Vaticanos. Então, nesse período ainda não existia a Igreja Católica, mas a montanha chamada Vaticanos, onde Nero fez dela o local de sepultamento dos cristãos. É isso mesmo que você está ouvindo. Os cristãos que morriam no período de Nero, inclusive Paulo e Pedro, por isso é que teriam feito esse troféu, os pagãos teriam feito esse troféu no local onde Pedro teria sido sepultado. Tá ok? Então, aquela montanha chamada Vaticanos, que era um cemitério de cristãos, que esse sacerdote está comentando aqui, falando da morte de Pedro e Paulo, os que fundaram essa igreja, ele diz, tá ok? Então diz que havia mostrar os troféus dos apóstolos. Então esse seria o troféu do apóstolo Pedro, pelo que os arqueólogos falaram. Mas eles teriam feito troféu. Matamos aqui talvez as duas grandes testemunhas deles. Podemos até dizer as duas grandes testemunhas, né? E a Igreja Católica, irmãos, Constantino, que era esse pontífice máximo, né, do demônio da Igreja Católica ao mesmo tempo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa montanha, esse cemitério, e vai usar como local de consagração da Igreja Católica.
até hoje ela é a sede da Igreja Católica. O Vaticano, como é chamado, porque continua sendo a sede da Igreja Católica. Esse troféu que vocês estão vendo aí, eles foram fazer uma escavação lá nessa montanha que pertence à Igreja Católica, e eles, debaixo lá do templo católico, eles encontraram esse troféu, né? Então, isso é verdade mesmo, eles usaram isso como um local de consagração. Tá bom?